E não tem como falar do emocional e não falar da depressão, né, no casamento. Sim, sim. Foi o que eu vivi e é uma coisa, assim, que eu fui curada mesmo. E é muito importante falar sobre isso, porque eu lutava, mas assim, eu nem sabia do porquê que eu estava naquele momento. Uhum. Estava vivendo uma busca pelo corpo perfeito, quando eu caí na depressão. Sempre fui gordinha, sempre me achei uma pessoa, né, assim, com a autoestima muito baixa e comecei a buscar o corpo perfeito, corpo perfeito, corpo perfeito. E para mim, na minha cabeça, porque na minha cabeça na época, né, eu já fui tão traída, e quando eu falo de traída, eu era traída não era só pelo Glauber. Eu vivi uma vida de traição, traição de amigos, traição, então assim, aquilo lá para mim era como se fosse traída. Então hoje eu vendo do lado de fora, depois de tudo, toda cura, eu vejo que até o corpo perfeito era para tentar achar que eu vou buscar esse corpo perfeito, que meu marido me trai por conta do meu corpo, meu marido, entendeu? Assim, essas, quando eu falo de traição, não é só da traição, essas coisas que foram acontecendo. E me peguei numa depressão, na época que eu mais fiquei feliz com o meu corpo, porque eu estava assim, malhando muito, treinava demais, definida. E me caí numa depressão onde eu não sabia nem o porquê. Na época eu ficava assim, gente, eu acho que é porque minha mãe deve ser mãe e pai. Ah, não, porque hoje eu acho que é para me levar para Jesus. Por mais que a gente quebrou na época, tudo foi a favor de Deus me levar para o meu chamado. 28, né? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus segundo o seu propósito. Isso. A depressão que eu tive lá foi um momento que eu tive que passar para hoje. Há 10 dias atrás, eu consegui olhar para o meu filho mais velho, que é o Pedro. Quando eu entrei no acampamento, eu tinha uma semana que eu estava vivendo um processo com Deus, que ele me parou. Tem 15 dias que ele me parou na minha empresa. Eu só olhava para a empresa. Eu não conseguia olhar para os meus filhos. Já olhava para o Glauber, porque a parte de marido ele já tinha trabalhado, mas os meus filhos tinham um bloqueio muito grande. Eu tinha uma muralha que eu consegui vencer lá no acampamento, a muralha. E então eu vejo assim que a depressão lá foi para isso. Mas é muito importante falar, porque graças a Deus, Deus ele não permitiu que a gente separasse. Mas eu conheço vários casais, inclusive alguém da minha família, que quando a mulher caiu na depressão, o marido não deu conta, saiu fora. Sim, a maioria das vezes Literalmente, ele falou assim, não consigo, porque não é fácil. Quando você convive com uma pessoa depressiva, naturalmente você vai cair. E Deus foi tão bom na minha vida que aí entra o emocional do Glauber. O Glauber é uma pessoa que ele dificilmente ele caiu. Sim, ele sempre teve um emocional muito forte. Sempre, eu até falava que eu era casada com um coach, né? Porque o Glauber, ultimamente, assim, para mim tirar da depressão, ele foi obrigado a ter esse posicionamento de um homem que não deixava eu cair. Quando eu estava doendo, estava lá embaixo, o que acontece com muita gente? Fica com dó e tal. E o Glauber não. Ele já teve situação do Glauber virar as Porque eu costas e estava falar no assim, processo, né? Eu tinha lido muita coisa, estava vendo muita coisa sobre isso, e foi bem na explosão daqueles, se eu não me engano, um pouco antes da pandemia, já se falava, né? Que a depressão seria a doença do século. Então, estava em evidência, né? Eu estava divulgando, né? Praticamente, estava divulgando aquilo. Então, eu me atentei muito para aquilo lá, para os mecanismos de defesa, para tirar a pessoa daquilo ali, né? Porque senão a pessoa vai interpretar mal, é cara duro, não sei o que, não é isso. É porque quando vai entrar, é mais fácil que você feche as portas, não deixa entrar, do que depois que entra e cai, né? Foi uma das coisas que eu aprendi. Então, pera lá, o que eu posso usar aqui? Música, luz, vamos sair do quarto, vamos trabalhar, vamos mudar, vamos andar com os meninos, vamos fazer qualquer outra coisa. Só não fica dentro do quarto. O lugar do quarto é lugar de dormir, descansar e vaza dali. Eu não gosto de cama, eu durmo um pouco. Mas com a sua depressão, passou alguma coisa na sua cabeça de tirar a vida? Sim, passou. E aí foi um momento que eu não tive do Glauber, eu tive dos meus pais. Sim, e nesse tempo ele não tinha paciência mesmo, assim, era muito difícil para ele. Eu acho que porque ele sempre foi um cara muito assim, como que se diz? O emocional dele era muito forte, então eu acho que olhar para mim daquele jeito, e outro, eu falei, né, eu era o coração da empresa, então a gente já estava numa situação muito difícil. Quando eu entrei na depressão, chegou 4.000 de tecido que eu tinha comprado, 4.000 metros de tecido, eu lembro direitinho do dia.
Tinha chegado que a gente estava se preparando para o final do ano, uma estampa que só podia fazer para o carnaval, não tinha como. Eu tinha que acelerar com esse corte, porque senão a gente ia. E aconteceu. E aconteceu que a gente se lascou, porque eu lembro que ele falou assim: precisa criar os modelos aqui pra gente cortar isso aqui. Minha cabeça bugou, eu não conseguia. Vocês dois trabalham juntos, né? Sim. trabalhando junto. Eu olhava para aquele tecido e falava, não sei, eu não conseguia nem pensar. Foi muito louco, a depressão é algo muito forte, assim. Sim. E aí. Só sabe quem passa, né, Ju? Só quem passa. E ele não entendia, então. O que eu fiz? Eu falei, eu não vou me internar numa clínica psiquiátrica, porque eu cheguei num ponto que eu não estava dando conta mais, era uma angústia tão grande. E eu falei, eu vou me internar. Chorava o dia inteiro. Era muito difícil, chorava. Eu emagreci muito, meu sonho era emagrecer, e eu emagreci muito. Eu estava com o corpo perfeito, olhava no espelho e falava, eu não quero esse corpo. Eu cheguei no corpo dos sonhos, mas eu falava, não, do jeito que eu tô aqui, com o corpo, mas minha cabeça não vale nada. E aí eu falei, eu vou para a igreja.